Olá, estamos iniciando mais uma edição do Fala Vereador aqui na Câmara de Vereadores de Palhoça e hoje nós estamos recebendo Jean Henrique Carneiro, o Jean Negão, vereador pelo PP, em sua primeira legislatura. Jean Negão é advogado e agora está iniciando o seu trabalho público através da Câmara de Vereadores de Palhoça. Vereador, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Como é que está sendo essa experiência nessa sua primeira legislatura, seu primeiro mandato? Não tem sido muito fácil, não, confesso. Até porque quando você passa a ser um integrante do Poder Legislativo, você passa a conhecer das prerrogativas do vereador. E é bastante diferente daquilo que você vê lá de fora, através da visão de um cidadão comum. Muitas vezes o cidadão acaba confundindo a atuação do vereador com a atuação do membro do Poder Executivo, que é, na verdade, executar tudo aquilo que possa representar o interesse público e que, por consequência, traga melhoria na qualidade de vida do cidadão. Aqui a nossa função é estabelecer o debate da democracia e promover a elaboração de leis que tragam como consequência melhoras para a qualidade da vida do cidadão palhocense. Nós elaboramos instrumentos juntamente também com o prefeito municipal, com o poder executivo, para tornar o interesse público refletindo uma melhor qualidade de vida para o cidadão. Então a atuação é um pouquinho diferente. Por isso eu digo para vocês que tem sido um pouco difícil. Atuar no Poder Legislativo requer paciência e insistência. E um grande grau de psicologia legislativa também, né? Bastante, complementa. Ô vereador, o senhor também entende que há um pouco de confusão no entendimento sobre a real atribuição do legislador municipal? Porque muitas vezes há cobranças externas, cobranças lá na rua, do eleitorado, pedindo determinadas coisas que não são da alçada do vereador. O senhor vê assim também? Com toda certeza. A situação que a sociedade tem visto, a atuação tanto dos membros do Poder Executivo quanto do Legislativo, de certa forma, eles têm um entendimento de que há uma grande dúvida quanto à forma da atuação desses agentes. E, naturalmente, o povo quer cobrar. O povo tem um anseio pela satisfação das suas necessidades. Obviamente que quando ele aposta ao depositar o seu voto em determinado cidadão que passa a compor o Poder Legislativo, ele atribui toda a expectativa que ele tem como povo para a melhoria da sua qualidade de vida. É natural. E chega que o vereador não consegue dar essa satisfação de imediato, como havíamos falado anteriormente. É um processo longo, é um processo lento, um processo de insistência, um processo de psicologia. Mas o Poder Legislativo de Palhoça, ele tem atendido bem a essa expectativa, porque ele tem oportunizado ao cidadão que venha, inclusive, ao plenário utilizar a tribuna popular para estabelecer o debate e, juntamente com os representantes do Poder Legislativo, construir instrumentos e um projeto que possa, sim, trazer uma cidade melhor para se viver. Vereador, nós já vamos começar a falar sobre seus projetos, mas antes eu gostaria de tratar de um outro assunto que é de interesse geral. O senhor lida com leis na sua vida profissional, na sua profissão de advogado, né? Agora o senhor está lidando com leis na parte municipal, dentro do legislativo de Palhoça. E o Brasil hoje está vivendo um momento muito turbulento na sua política. Eu gostaria da sua análise sobre toda essa situação que hoje nós enfrentamos. Nós temos um cenário, principalmente no campo político, bastante complicado. A credibilidade das pessoas que atuam no meio político, elas estão em xeque. Infelizmente, eu digo isso aí, as pessoas de bem acabam pagando pelas pessoas mal intencionadas. Mas nós, mesmo assim, mesmo diante desse cenário, o político ele precisa continuar insistindo para trazer a qualidade de vida para o cidadão. Nós temos boas leis a nível de Brasil, leis que, se fossem fiscalizadas e efetivamente aplicadas, eu não tenho dúvida, e eu falo inclusive como advogado, eu não tenho dúvida que teria como consequência a melhoria na qualidade de vida do cidadão, sem dúvida nenhuma. Infelizmente, os políticos do país e aí os políticos da cidade,
precisam estar preparados na sua função legislativa de fiscalizar o cumprimento da lei. Muitas vezes ocorre isso. Elaboramos boas leis, mas não fiscalizamos o seu cumprimento. E também precisa estar atuante no sentido de exigir que o chefe do Poder Executivo, quem tem a prerrogativa de dar execução ao produto final das leis elaboradas, exigir que o chefe do Poder Executivo adote as providências determinadas na lei. Nós teríamos assim, com toda certeza, juntamente com o caráter de cada operador político do país, nós teríamos com toda certeza uma sociedade melhor. Vereador, o senhor fala em qualidade de vida do cidadão, mas o senhor também está preocupado com a qualidade de vida dos animais. Tanto que no dia 31 de maio, na próxima quarta-feira, nós teremos aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Palhoça o Fórum Municipal sobre a conscientização e a proteção dos animais de rua. Eu gostaria que o senhor falasse mais sobre esse evento, vereador, porque ele vai reunir muitas pessoas que são especializadas nessa área em prol da elaboração de um documento que deve sair aqui em Palhoça para cobrar do poder público ações mais efetivas, não é? Você vê que coisa interessante na sua pergunta. Eu estou preocupado com a qualidade de vida do cidadão e também dos animais domésticos. Uma coisa não pode estar desassociada da outra. Até porque o animal em situação de rua, ele traz um problema social, tá? Que atinge o ser humano, que atinge as pessoas. Ele tem o problema da doença da raiva, ele tem o problema ele gera o problema da higiene. Obviamente que como consequência disso, e aí eu posso afirmar para você que o ser humano é responsável por tudo isso, à medida que ele acaba abandonando o animal, o seu animalzinho de estimação, colocando na rua, ele traz por consequência um sofrimento para aquele animal. Então perceba, ao resolver ou ao tentar debater uma situação que resolva o problema do animal doméstico, estaremos concomitante resolvendo também o problema do cidadão, o problema do ser humano. E o Poder Legislativo, ele não está fazendo nada mais que a sua obrigação. Ele está estabelecendo o debate democrático para a criação de uma política pública, para a criação de um plano de ação que efetivamente possa o representante do Poder Legislativo exigir que o chefe do Poder Executivo cumpra, executa. Então, a nossa ideia nesse debate do dia 31 de maio é exatamente isso aí. Estabelecer o debate junto da sociedade, porque não existe democracia se a sociedade não participar do debate. O poder público não pode impor, ele tem que discutir com a sociedade aquilo que é melhor para a sociedade. É exatamente isso que estamos nos propondo em fazer. Estabelecer um debate com a sociedade organizada para construir um instrumento jurídico legal dentro daquilo que representa de fato a necessidade social para que o Poder Executivo execute. Precisamos tirar os animais da rua, porque isso é qualidade de vida do cidadão palhocense. Bem, vereador, a Câmara de Vereadores num todo vai estar participando, eu digo, os demais 16 vereadores também participarão desse fórum, nós teremos plenário cheio e a participação desses especialistas no dia 31? Eu, para ser bastante sincero, não espero o plenário cheio. Eu espero o plenário com pessoas em condições e interessadas para estabelecer o debate. Se tivermos aqui 10 pessoas preparadas para estabelecer esse debate, eu tenho certeza que a pretensão da nossa proposta foi alcançada, que era ter pessoas com conhecimento para discutir uma questão de interesse público. Nós precisamos considerar que o cidadão ele tem no seu interior um desejo expresso de se fazer críticas, de criticar que algo não está dando certo, que o vereador não está trabalhando. Mas nós precisamos também admitir que poucas pessoas da sociedade gostam de se dispor a participar. Tá? Então nós encaminhamos em torno de 100 convites direcionados para as pessoas. E eu fiz questão de trazer uma cópia desse convite enviado, assinada pela pessoa, atestando que ela recebeu o documento. Até para que lá no futuro ela não me cobre a participação. Eu vou dizer para ela, olha, fosse convidado para o debate e não compareceu porque você não despertou em você o interesse pelo assunto. É um direito dela, mas ela acaba perdendo o direito de reclamar dentro de um processo democrático.
Tá? Então não espero casa cheia não. Espero aí talvez aí umas 20 ou 30 pessoas, tá? Mas em condições de discutir o projeto. E aí nós temos que exaltar o interesse dessas pessoas. Vereador, além desse projeto voltado para a proteção e a conscientização de animais em situação de rua, quais são as outras bandeiras que o senhor está defendendo aqui na Câmara? Nós apresentamos um pedido de criação de uma comissão parlamentar especial para debater assuntos relacionados ao sul do município. Em 2009, o governo do estado, juntamente com a Fátima, criou a lei do entorno costeiro. E lá tem um artigo que falava que a partir de 2009, a partir de 2009, a sociedade constituída naquela lei, descrita naquela lei, teria a obrigação de elaborar o plano de manejo. O plano de manejo nada mais é que um instrumento de organização ambiental daquela região, aliado ao plano diretor municipal. Até hoje não se estabeleceu essa discussão, não se elaborar o plano de manejo. Então nós pedimos a criação de uma comissão especial que será constituída por 3 vereadores e mais 5 membros técnicos da sociedade civil. A proposta da comissão especial já passou em plenário na primeira leitura, foi aprovada e possivelmente, muito em breve, deverá descer para a segunda apreciação. E aí será aprovada e constituída. Ela tem o seguinte propósito: nós vamos discutir lá no Sul questões relacionadas à organização imobiliária, a ocupação imobiliária está previsto na lei, a elaboração do plano de manejo e, por consequência, o plano diretor municipal, e ainda vamos debater a questão do abastecimento de água potável e a questão do tratamento de esgoto daquela região. Nós precisamos estabelecer lá segurança jurídica e levar qualidade de vida para o cidadão que reside lá ou que veraneia naquela região ou que vem passar também suas férias. E há poucos dias, vereador, o senhor na tribuna da Câmara chamou a atenção exatamente por essa necessidade desse projeto, do avanço desse projeto e da efetivação dele, considerando exatamente o fluxo de pessoas que temos em Palhoça cada vez mais na temporada de verão. Porque com organização a gente consegue fazer crescer o turismo e todos os outros mecanismos em volta dele aqui em Palhoça, não é? Perfeito. Tudo depende de planejamento. Nós precisamos entender que o poder público ele tem a obrigação de planejar. O planejamento plurianual, a que o prefeito está obrigado em apresentar para o Poder Legislativo, ele é um instrumento mais adequado para dizer de que forma o município irá se organizar nos próximos 4 anos de gestão. E concomitante, posteriormente a ele, vem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, que é onde está previsto dinheiro para gastar. Naturalmente, as comunidades precisam se organizar para, na audiência do planejamento plurianual, na audiência pública, vir debater essa questão com o Poder Legislativo e com o Poder Executivo para fazer inserir neste planejamento plurianual, a que o prefeito está obrigado, os objetos que trarão a qualidade de vida e a segurança do cidadão que reside na cidade de Palhoça. Então nós precisamos atentar para esse fato. O planejamento é primordial. Não há nada que você execute sem o planejamento que possa sim representar o interesse público. Vereador, nós completamos 143 anos há pouco tempo, né, o município de Palhoça, e eu tenho perguntado para todos os vereadores pedindo uma análise sobre esse crescimento que Palhoça tem tido nos últimos anos. Mas o crescimento passa exatamente por essa questão que o senhor está levantando, né, que é a organização social, a organização urbana, baseado nas leis e no manejo, né? Eu sou um apaixonado por Palhoça, então eu conheço a história da evolução de Palhoça. Se você pegar os livros, boa parte das notícias que foram realizadas contando a história de Palhoça a partir de 1990, quando eu vi aqui, passei a residir nessa cidade, você vai ver que Palhoça viveu dois momentos extremamente diferentes. Até o ano de 2000, Palhoça ela tinha um crescimento com pouca expressão. Palhoça tinha, eu acredito aí que no final de 80 para a década de 90, talvez pouco mais aí de 80 mil habitantes. E em 2017,
Você pega aí, vamos ver, eu vou acreditar, talvez a partir de 1995 para 2017, 22 anos, Palhoça cresceu mais que 100%. Hoje, tranquilamente, Palhoça tem mais de 180 mil habitantes. Apesar do censo de 2014 ou 2015 falar que Palhoça tem em torno de 163 mil habitantes, eu acho que é isso, ou 167 mil, Palhoça hoje tem tranquilamente mais de 180 mil habitantes. Basta você andar no interior dos bairros Bela Vista, dos bairros São Sebastião, Eldorado, Guarda do Cubatão, Rio Grande, você vai ver o quanto Palhoça cresceu demograficamente, tá? Tudo porque nós temos uma localização muito boa, nós estamos acompanhando a previsão que a ONU fez na década de 90, de que pelo menos 85% das populações do mundo estariam vivendo na faixa litorânea. É só você analisar o aspecto da área rural e da área urbana, você vai verificar qual foi o índice do êxodo rural aí nos últimos 20, 30 anos. Você vai ver que boa parte das populações do mundo estão vivendo nas regiões urbanas. Tá? E boa parte litorâneas, né? E boa parte dessas pessoas residem nas faixas litorâneas. Só você pega o histórico aqui de Santa Catarina. Você vai ver como é que... Santa Catarina é o grande exemplo da litoralização no Brasil. Litoralização, exatamente. Então aí você pega uma questão. Palhoça hoje ela está situada numa posição geográfica que ela tem condições de levar você ao sul, ao oeste, ao norte e essa Bahia maravilhosa que te leva para o leste, para onde você quiser. Então, tem uma localização fantástica. Está dentro de um conglomerado da região metropolitana. Naturalmente que o crescimento da capital vai fazer refletir nos bairros, nos municípios vizinhos. É o caso de Palhoça. Então, quer dizer, nós temos de tudo e ao mesmo tempo não temos nada, porque nos falta emprego, muito embora o prefeito tenha se dedicado bastante na questão do desenvolvimento empresarial e comercial da cidade, mas ainda nós não podemos nos comparar aos grandes centros produtivos de Santa Catarina, então quer dizer, nos falta, e assim vai. O que falta é planejamento e política pública. E política pública não se realiza de segunda a sexta, ela se realiza ao longo de um longo período, e aí você precisa ter naturalmente o planejamento para que você alcance o resultado final a que a política pública se propõe. Está faltando isso. Verdade. Vereador, muito obrigado por sua entrevista, sucesso nesse seu primeiro mandato. Eu que agradeço, vamos à luta. Fala Vereador de hoje conversou com o vereador Jean Negão, do Partido Progressista, aqui de Palhoça. As notícias e as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Palhoça você acompanha ao vivo pela Primeiro TV no canal 23 da NET e também na página do Facebook da Câmara Municipal de Palhoça.